Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o amparo a crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, conhecendo a experiência do Lar Sírio Pro Infância, representado aqui no programa pela superintendente, professora Cleide Robertson Paiva, novamente aqui conosco para falar a respeito desse tema tão importante. Bom, no bloco anterior a gente já conhecia um pouco desse grande desafio que o Brasil tem nessa área. E agora, falando um pouco então sobre estratégias, sobre de que forma então a sociedade pode colaborar para que essas crianças possam ter a atenção que elas precisam para se desenvolverem plenamente. No primeiro momento, eu queria até que a professora contasse para a gente entender melhor a experiência dessa organização sobre o próprio histórico do Lar Sírio Pro Infância. É uma comunidade de imigrantes que se organiza, então, para fazer algo em prol das crianças no Brasil e de um país que hoje está nos noticiários, né, por conta de uma situação tão difícil como a Síria, passando por uma grave guerra civil aí com implicações internacionais. Bom, o Lar Sírio, dividindo em duas partes, Sim. essa resposta, o Lar Sírio é uma instituição que tem 90 anos, fundada pela colônia síria-libanesa. Era um grupo de jovens da cidade de Homs, na Síria, preocupados com questões sociais. E o Lar Sírio se dedicou desde o início à proteção da infância e da adolescência. Realmente a motivação desses jovens sírios e libaneses era devolver a esta nação a oportunidade que o Brasil tinha oferecido a esta colônia, tendo acolhido, né, a colônia síria, e eles vieram realmente para construir. Com tudo que nós conversamos no primeiro bloco a respeito da situação hoje da criança e do adolescente, o Lar Sírio, a partir de 2005, iniciou um programa chamado Programa de Apoio Socioeducativo. O programa atende a criança, recebe a criança logo de manhãzinha, lá pelas 6h30, 7 horas da manhã. A criança toma o café da manhã, é encaminhada para a escola, depois retorna à instituição, almoça, outras almoçam e vão para a escola, fazem atividades no contraturno escolar, atividades de formação na área de arte, de esporte, mesmo do desenvolvimento da cidadania. E são crianças e adolescentes que vêm encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude. Essas crianças do programa de prevenção vêm encaminhadas por toda a comunidade da Zona Leste. Às vezes Conselho Tutelar, às vezes o próprio CRAS, às vezes também pela Vara da Infância. A Vara da Infância tem do Tatuapé de São Paulo, né? Tem optado por, ao invés de abrigar, em casos possíveis, evitando o abrigamento, coloca no programa PASE, que é de apoio socioeducativo, onde a criança tem garantido o dia inteiro a sua segurança, o seu trabalho de formação, e a família também é acompanhada tanto pelas psicólogas como pela assistência social. Esse é um trabalho que tem dado bastante resultado e tem evitado uma série de abrigamentos de crianças. Porém, a gente tem sempre uma limitação. A limitação é na falta das políticas públicas ligado tanto ao cuidado com a saúde, como ao cuidado com a moradia e como ao cuidado com os direitos e uma série de outras que é conhecido de toda a população no Brasil inteiro, né? Porém, eu tenho esperança que a gente chegue lá. É um histórico grande, né, que precisa ser saudado, e isso não se faz da noite para o dia. Não se faz mesmo. E quais são os desafios que têm sido encontrados no dia a dia desse trabalho para poder fazer com que essas crianças e adolescentes que passaram por violações de direito, violações muito importantes, possam conseguir superar isso e virar a página, escrever um novo futuro para si mesmas? Essa é uma questão bastante difícil que a gente tem pensado muito, porque mesmo numa situação de uma institucionalização mais curta, de no máximo 2 anos, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, mesmo você tendo, no caso da necessidade do abrigamento da criança e do adolescente, ainda este não é a melhor solução para ajudar uma criança e adolescente que esteja passando uma situação difícil dessa na vida ou tenha sofrido violência.
Estamos pensando, e no mundo já existem, na Europa já existem programas assim, em família substitutiva. A família teria a missão de ajudar essa criança nessa fase, até que a família de origem passe pelos problemas, ou se é um caso, por exemplo, de uma dependência química, até que a família se reconstrua, ou se é qualquer tipo de desgraça humana mesmo que acontece em muitas famílias. O apoio a essa criança não seria dado numa instituição, e sim numa família apoiada por uma instituição especialista em cuidado com criança e adolescente em situação de risco ou vulnerabilidade, porém ia garantir o desenvolvimento dessa criança dentro do seio de uma família. Esse programa pode ser chamado, e é chamado, e existem vários estudos sobre ele, de família acolhedora, família substitutiva, já é previsto em lei. E eu acho que esse é um desafio. Garantias ninguém pode dar, né? São seres humanos. São seres humanos e cada um, como tem uma palavra, cada criança é um ser inédito. Uma palavra de Deus que não se repete mais. Eu adoro essa frase. E realmente é isso. Porém, com certeza, numa família, ela teria melhores condições de desenvolvimento. E pela sua experiência na área, pela própria atuação do Lar Sírio Pro Infância, quais seriam suas perspectivas, a sua visão de futuro para que o Brasil consiga, então, avançar a esse ponto no cuidado com suas crianças e seus jovens? Eu acho que a conscientização da sociedade civil é bastante importante nisso. Responsáveis pelas crianças e adolescentes desse país somos todos nós, poder público, sociedade civil também. Enquanto nós tentarmos ignorar e tornar invisíveis essas crianças que estão no farol, ou essas crianças que estão usando crack, ou que estão perambulando pela rua, nós não buscaremos soluções para realmente ajudar a nossa infância e adolescência. O papel cabe a nós, portanto, realizar essa transformação. Com certeza. Quem está nos acompanhando quer ter outras informações sobre esse tema, sobre as próprias mudanças que têm acontecido no país com relação ao cuidado com crianças e jovens que sofreram violação de direitos, como podem fazer? O Lar Sírio tem o site, www.larsirio.org.br, ou pelo telefone 2092-4811. Eu estarei assim, terei o máximo prazer em atender as pessoas para falar sobre a criança e o adolescente. Bom, professora Cleide, gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, pelo Lar Sírio Pro Infância, novamente ter aceito o convite para estar aqui hoje para falar a respeito desse tema tão importante. E para finalizar o programa, nós dedicamos a você que está nos acompanhando, que prova que também é um interessado na construção de um país melhor, onde a infância e a adolescência sejam efetivamente respeitadas, e a Legião da Boa Vontade se dedica também diariamente a tornar isso possível para todos. Nós trazemos uma mensagem do criador do programa Sociedade Solidária, o diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto, que em seu livro É Urgente Reeducar, nos traz a seguinte reflexão. Eu tenho em mãos a versão Pocket e faço leitura aqui na página 50. Os seres humanos, portanto, os cidadãos, entre eles os esperançosos jovens, são muito mais do que um saco de carne, ossos, músculos, nervos, sangue. Amam e sofrem, sonham, desejam, constroem, frustram-se e, apesar de tudo, prosseguem, vão em frente. Merecem, além de leis, respeito, para que elas jamais constituam obscuros privilégios e possam ser cumpridas em benefício de todos. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa Sociedade Solidária, abrindo também, professora Cleide, para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, quero dizer que compartilho, comungo dessas palavras maravilhosas e que realmente, antes da lei, tem que ser realmente valorizado em nós, alimentado em nós, o respeito pelo ser humano. Mais uma vez, muito obrigado. E o programa Sociedade Solidária fica por aqui. Nesta edição, conversamos com a professora Cleide Robertson Paiva, superintendente do Lar Sírio Pro Infância.
Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.